Então, esse vídeo vai ser bem rápido e com pouca edição, porque eu não consegui ter tempo suficiente para ele. Me desculpem. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os sonhos que eu tive em 2023. Basicamente, eu vou narrar eles de forma interessante. Eles são interessantes por si só, mas eu vou narrar eles de forma interessante. É isso. Fiquem com meus sonhos legais. Eu tava na minha casa fazendo um lanche. Aí do nada chega meu amigo Miguel, chuta o portão. Depois aparece Ezequiel, pula e amassa a cabeça dele, como se fosse o Mario. Aí depois aparece Platão, que é um cachorro. Só que ele tá com a roupa do Street Fighter. Não sei como pronunciar, desculpa. E nisso, ele corre na minha direção, arranca meu braço. Nisso, Ezequiel vem e dá um tapão na minha cara. Nisso eu acordo. Eu tava na escola conversando com uma amiga e nisso eu entro numa rua. Nessa rua eu vejo meu amigo João e quando eu me aproximo, tá meu amigo Samuel, Michael e João conversando, só que eles estão desfocados, só o João que tá no foco. Nisso o João conversa comigo e eu converso com eles também. Só que nisso aparece o meu antigo professor de educação física, rodeado de criança, porque ele dá aula para criança, então faz sentido, rodeado de crianças. Nisso as crianças saem correndo. Aí o meu professor vem do meu lado e começa a conversar sobre infância, diabetes e colesterol. Nisso eu corro dele e as crianças vêm atrás de mim. Nisso eu paro na casa do meu amigo Elton e as crianças voltam a seguir o professor de educação física. Eu grito chamando o Elton, só que quem atende é João. E ele diz que eu estava atrasado e que era uma festa. Nisso, durante a festa, eu e ele começam a jogar ping-pong. Nisso aparece a avó de João e a mãe dele. Só que não eram elas mesmo, eram pessoas aleatórias que não faziam parte daquilo. Aí nisso passam 3 gatos em cima do muro que simplesmente apareceu o muro. E a mãe de João aponta, como se fosse para ele olhar. Só que ele olha e sente um desgosto olhando para aqueles 3 gatos. Não sei porquê. Aí a gente continua jogando ping-pong. Só que quando eu olho para minha raquete, a minha raquete é um churros. Aí nisso, eu e João saem da casa, para de jogar ping-pong e fica olhando para a casa à frente. A gente come as raquetes que se tornaram churros e eu olho para ele. E quando eu olho para ele, ele ia me falar alguma coisa. Só que eu acordei. Eu tava num lugar branco, como se fosse um quarto. Nesse quarto entrou um cara gordo. Ele quebra a parede e diz que vai me pegar. Eu começo a correr e saio do quarto. Só que ainda tá tudo branco. Tudo mesmo, tipo a rua, tudo branco. Eu acabo entrando dentro de uma casa branca, que não tem nada. Eu passo a noite naquela casa branca e quando eu tô acordando eu escuto alguém batendo na porta, como se estivesse me perseguindo. E era o gordo me perseguindo. Nisso eu fujo novamente da casa e escuto uma voz alta dizendo: colisão em breve, colisão em breve. Quando eu olho pro lado, tá eu e o gordo conversando como se a gente fosse morrer. Aí eu saio para ver se acho comida naquele lugar branco.
e percebo que tem um padrão entre as estruturas. Tipo, um prédio aqui e o mesmo prédio depois ali. Nisso eu encontro dentro de uma estrutura uma gaveta que sempre tem uma barra energética de Coca-Cola. E nisso eu pego 2 barras energéticas de Coca-Cola para mim e para o gordo. Quando eu volto para entregar a barra para ele não tá mais lá. Eu levanto, eu continuo andando e encontro uma porta. Eu abro essa porta e vejo que estava dentro da minha própria casa. Quando eu olho pro terraço, meu pai tá morto. E eu olho para trás e o gordo fala: "Você descobriu", e vem na minha direção. Aí eu acordo. Eu tava na academia e chegava um cara que era o pai do Kleberiano. Ele me ensinava a treinar. Só que a academia era uma loja de ferramentas também. E o pai do Kleber estava me ensinando a treinar e andando pela loja. Nisso eu olhava para trás e via um atendente do McDonald's. E era o Lê. Nisso o atendente, que era o Lê, tirava um celular da barriga. Nesse celular, quem estava falando era meu professor de música. E ele estava falando: "Aviso, aviso". Só que nisso, o pai do Kleber dizia: "Eu entrei no grupo, vocês não falam nada nesse grupo". Aí eu ficava nervoso, começava a suar e malhar freneticamente. E eu acordei suado. No dia eu tava vendo um vídeo do Bruno Miranda, a voz dele é boa pra dormir. E eu tava doente também. Eu tava correndo no hub da Unity. Esse foi o sonho, foi bem legal. Eu tava na escola e inventava de brincar de piratas. Não sei porquê, mas a sala se dividia em 2 partes. Pra ser 2 times contra... Não, pra ser 1v1 no caso. E cada time tinha um baú. No meu time eu lembro de Ezequiel pegar todo o ouro e eu pegar um gancho. E alguém pegar uma pistola. Nisso a gente começava a se enfrentar e eu enfrentava a Gessé. Nele eu tacava o gancho na barriga dele e ele tinha várias facas que tacava em mim. Eu corria e me olhava no espelho e via várias cicatrizes no meu rosto e uma no meu olho. Aí eu acordei. Esse é o mais embaraçoso de todos. Eu tava dormindo, aí eu olhava pro lado. Tinha 2 amigos meus conversando na janela. Nisso eu dizia pra eles sair, porque eu não queria que ninguém ficasse na minha janela me encarando. E eles tacavam a caneta da minha mesa digitalizadora. Quando eles tacavam, ela caía no chão e quebrava. E nisso eu acordava. Eu tava no Minecraft e dentro do Minecraft eu tava num servidor. Nesse servidor eu tinha 5 esposas e uma casa estilo japonês com uma grande varanda. Eu tava querendo muito ouro, porém eu não queria trabalhar. Então eu pensei, como eu consigo ouro se eu não quero trabalhar? Nisso eu invoco 3 anões. Eles começam a minerar bastante. Depois de um tempo, um dia na varanda, eu tava com um amigo e um cavalo. Nisso meu amigo perguntava: "Queres mais anões?" E nisso ele dizia pro cavalo: "Ele quer mais anões." Eu conseguia tanto anão que eu ficava rico. Porém os anãos dominavam tudo e eu ficava sem nada. Do nada meu amigo dizia que tinha umas fadinhas. E eu aceitava. Porém as fadinhas me atacavam. E quando só restavam 40 fadinhas, eu gritava.
Nisso apareciam todos os anões. Eles gritavam: vai, Gilete! Vai, Gilete! E com isso, ele derrotava todas as fadas. Porém, o líder dos anões estava na minha frente. Então eu fui enfrentar ele. Ele vem pra cima de mim e eu dou um soco de direita. E aí eu acordo. Eu tava com minha vida normal, só que pra eu ir pra casa eu tinha que ir de metrô. E tinha uma infinidade de trens passando. E eu repetia isso dia após dia. Eu entrava no trem errado. Nesse trem tinha duas amigas que usavam roupas de cor de bandeira. Lá, eu e outro cara conversamos com elas. Aí chega o ponto que os 4 descem na mesma estação. Nisso eu incentivo o cara a ir perguntar o nome delas e ele pergunta. Só que eles falaram tão baixo que eu não consegui ouvir o que eles estavam conversando. Depois disso eu perco elas de vistas e vou pro meu trem. E dentro do meu trem estão meus amigos. A gente conversa e tudo mais. Até que o trem vira um ônibus. E anda sobre pista em vez de ser trilho. Aí Michael, meu amigo, diz que isso é normal. Então eu me acalmo. E depois de um tempo no trem fica eu e Miguel. Ele sugere da gente pular do trem. E a gente pula. E vai andando para casa. Nisso eu chego na minha casa. E lá eu entro num elevador. Onde tem 2 pessoas, uma criança e uma jovem. A gente conversa e o elevador para em uma estação de trem. Lá eu fico imaginando um jeito de sair. E eu consigo. Um velho maquinista me ajuda com isso. Aí eu acordo. Esses foram os meus sonhos e eu não queria falar todos assim de uma vez só, porque eu queria fazer esse vídeo animado. Talvez futuramente eu consiga, se eu tiver um pouco mais de tempo para eu trabalhar, mas é isso. Muito obrigado por assistir. Me desculpem por ter adiado esse vídeo, já que era para ele ter saído sábado, ou outro vídeo era para ter saído sábado, mas tudo bem. Até esse sábado que vem e é isso. Tchau.